Olá! Hoje vamos desvendar um dos segredos mais incríveis do nosso corpo. Como é que as nossas células, a base de tudo, funcionam como uma fronteira super bem controlada. Elas têm um sistema sofisticado para decidir o que entra e o que sai, e é isso que mantém a gente vivo. Para a gente entender isso direitinho, vamos seguir um caminho. Primeiro a gente vê a estrutura básica da célula. Depois, damos um zoom na barreira seletiva dela. Aí, mergulhamos nos dois tipos de transporte, o passivo e o ativo. E para fechar, um resumão para não esquecer mais. Essa analogia aqui é simplesmente perfeita. Pensa bem, descer o rio numa canoa a favor da correnteza é moleza, né? Quase não exige esforço. Agora, e para subir o rio contra a correnteza? Aí o negócio complica. Exige um bocado de energia. Essa ideia é a chave de tudo que a gente vai ver hoje. E o que seria essa tal correnteza no rio das nossas células? É o que chamamos de gradiente eletroquímico. Parece complicado, mas é a combinação de duas forças. A diferença na quantidade de uma substância de um lado e do outro e a diferença de carga elétrica. É isso que diz para onde as coisas querem ir naturalmente. Beleza? Então vamos começar do começo, entendendo a estrutura básica de uma célula. Olha só essa imagem. É um corte de uma célula humana comum. Dá para ver direitinho que ela se divide em três partes principais e cada uma, claro, tem um papel fundamental para tudo funcionar. Vamos lá. A gente tem a membrana plasmática, que é como se fosse a portaria, o controle de segurança. Depois, o citoplasma, que é onde a mágica acontece, o chão de fábrica da célula. E, por fim, o núcleo, que é a sala de controle, o cérebro da operação, onde fica todo o material genético. Certo, já temos o mapa geral. Agora, vamos dar um foco especial na nossa portaria, a membrana plasmática. Como é que essa barreira consegue ser tão inteligente e seletiva? A resposta está no que a gente chama de modelo do mosaico fluido. A ideia é imaginar a membrana como um mar de gordura, de lipídios, que não é estático, é fluido. E nesse mar estão boirando várias proteínas, como se fossem ilhas. É isso que a torna flexível e, ao mesmo tempo, super funcional. E essa imagem mostra exatamente isso. Essa camada dupla de bolinhas são os lipídios, formando o mar. E essas estruturas maiores, encaixadas ali, são as proteínas. Elas que vão servir de portões, de transportadores, de antenas. É uma estrutura fantástica. E a seletividade vem daqui. O miolo dessa membrana odeia a água. Então, moléculas que também são gordurosas, como o oxigênio e gás carbônico, passam direto, sem problema. Mas substâncias que gostam de água, como a glicose ou íons de sódio e potássio, não conseguem passar sozinhas. Elas precisam de ajuda, uma carona daquelas proteínas. Bom, agora que entendemos a estrutura, vamos aos tipos de transporte. Começando pelo mais tranquilo, o transporte passivo. Lembra da canoa descendo o rio? É isso, um movimento a favor da correnteza, que não gasta energia da célula. Esse transporte passivo tem basicamente duas formas. A difusão simples, quando a molécula passa direto pela membrana, na cara e na coragem, e a difusão facilitada, que, como o nome já diz, tem uma ajudinha de proteínas para acontecer. A difusão simples é o mais básico de todos. É o caso do oxigênio e do gás carbônico. Eles simplesmente se movem de onde tem mais para onde tem menos, atravessando a membrana sem pedir licença. É um movimento natural em busca de equilíbrio. Já na difusão facilitada, as proteínas entram em ação. Algumas formam um tipo de túnel por onde os íons conseguem passar. Outras, as transportadoras, são mais sofisticadas. Elas se ligam à molécula como a glicose, mudam de forma e a entregam do outro lado. Quase um serviço de balsa. Tudo bem, mas e quando a célula precisa fazer justamente o contrário, mover algo de onde tem pouco para onde já tem muito? Aí é hora de remar contra a correnteza. E para isso, não tem jeito. Precisa gastar energia. É o chamado transporte ativo. É exatamente isso. O transporte ativo significa bombear substâncias contra a sua tendência natural, contra o seu gradiente. E esse esforço todo exige combustível, que, para a célula, geralmente, é uma molécula cheia de energia chamada ATP. E o maior exemplo, a estrela do transporte ativo, é sem dúvida a bomba de sódio e potássio. Essa maquininha molecular é simplesmente crucial para o funcionamento dos nossos neurônios e músculos. Então, o que essa bomba faz? Ela trabalha sem parar para manter um desequilíbrio de propósito. Ela garante que tenha muito mais sódio fora da célula e muito mais potássio dentro dela. E manter essa diferença é vital. O processo é um ciclo contínuo. Primeiro, 3 íons de sódio de dentro da célula se encaixam na bomba. Aí o ATP chega, dá energia e a bomba muda de forma, jogando o sódio para fora. Com isso, 2 íons de potássio de fora se encaixam nela.
A bomba então volta à sua forma original e solta o potássio para dentro. E tudo recomeça, gastando ATP a cada ciclo. Ufa, foi bastante coisa. Para garantir que tudo ficou claro, vamos fazer uma comparação rápida para revisar. Olha que legal essa tabela para resumir. Transporte passivo não gasta energia, vai a favor do gradiente, como descer uma ladeira. Transporte ativo gasta energia, vai contra o gradiente, como ter que empurrar algo ladeira acima. No passivo, às vezes tem ajuda de proteína, no ativo sempre tem. E para a gente terminar, fica a reflexão. Se a célula gasta uma energia absurda com essa bomba de sódio e potássio, por que manter esse desequilíbrio é tão, mas tão importante para a nossa sobrevivência? O fato do nosso corpo investir tanto nisso já dá uma boa pista do quão fundamental é esse controle de fronteiras para a própria vida.